Voltamos com o programa Opinião. Eu quero mandar aqui um forte abraço a Sócrates Cristiano, lá da cidade de Caruaru, sempre está acompanhando o nosso programa. Um forte abraço também para o Wellington Marques, ele está sempre ligadinho vendo o programa Opinião. Olha, Adeildo Silva, ele que é repórter policial da Rádio Liberdade, e o vereador Rosael Florencio são os meus convidados de hoje aqui no meu, no seu, no nosso programa Opinião. Roubar comida na Itália não é crime. É isso mesmo que você ouviu. Vamos ver. O ucraniano Roman Ostriakov foi pego roubando 2 pedaços de queijo e um pacote de salsicha em um supermercado na Itália. Resultado? Ele foi preso e condenado a 6 meses de prisão e ainda pagar uma multa. Até aqui tudo bem. Atitude esperada por todos, não é verdade? No entanto, o Supremo Tribunal Italiano suspendeu a condenação do homem e afirmou que roubar pequenas quantidades de comida não é crime. Para os juízes, Roman pegou os alimentos pelo fato de não ter dinheiro para pagar e está com fome, e por isso não cometeu crime nenhum. Esta mudança de contexto não bagunçaria o padrão de punição utilizado no mundo inteiro? Será que essa Suprema Corte ou esse Supremo Tribunal Federal equivalente aqui no Brasil teria tomado a decisão correta? É um assunto polêmico, mas a gente já tem casos aqui no Brasil, a gente tem lei específica aqui no Brasil que tem até um posicionamento parecido com esse, só que eu acho que ela é até mais aberto do que esse, que no meu caso eu vejo como prejudicial. Adeildo, você que vive aí no mundo do crime, repórter policial, que consegue ver isso constantemente, existe já uma lei no Brasil que fala sobre isso, né? É verdade, existe sim. Inclusive o programa já estuda opinião. E quando se trata de um assunto polêmico, é como religião. Quando se trata de religião, o assunto ele é polêmico. Então, uma ação dessa natureza, que foi uma ação de crime, né, ele agiu como ato de roubo, mas que o roubo foi alimento, é uma situação extremamente polêmica. No Brasil já existe, já há muito tempo, a lei do crime famélico, né? Quando alguém é pego, não é, com alimentos, roubando alimentos, a pessoa pode ser ouvida a nível de delegacia e liberado, embora o crime, a situação de flagrante é remetido à justiça e a justiça toma sua decisão. Mas no Brasil existe já há muito tempo o crime famélico. E a situação de opinião, aí é justamente isso, se divide. Eu, por exemplo, observo, e vendo aqui nas imagens, a situação parece que até seria um mendigo, é isso? A pessoa aí seria um mendigo. Com fome. Uma pessoa que não tinha uma condição de vida, não é? E aí por esse motivo roubou queijos. Não é? Então veja que situação desta pessoa. Mas se o ato foi roubar, tem que existir uma punição sim, mas fica a cargo da justiça lá e a justiça do nosso Brasil para decidir, porque é justamente isso, é uma opinião, né? A gente vê a Bíblia, por exemplo, ela trata essa situação no Velho Testamento, dizendo que se alguém estiver passando pela propriedade do outro e quiser tirar uma fruta para comer, se estiver com fome, ele pode. Ele só não pode carregar, ele não pode pegar a blusa e colocar a fruta, ele não pode pegar uma sacola, senão seria roubo. Mas para comer, ele poderia. Só que a gente sabe que existem os aproveitadores, por exemplo. Uma pessoa poderia ir no restaurante, dizer, eu estou com fome, comer, pedir um prato, depois dizer, eu não tenho como pagar, não vou pagar e eu estava com fome. É perigoso, é uma situação perigosa. Eu acho que o poder público deveria, talvez, nesse caso, na minha opinião, abrir espaços para que não deixasse os seus filhos passar necessidade, ter os abrigos públicos para que ele pudesse se alimentar e não precisar tirar a propriedade do outro. É verdade. Olha, essa situação é uma situação muito complicada, porque existe a qualificação do roubo, mas existe também, do outro lado, a fome, a necessidade de comer. Não é? Porque a gente sabe que o nosso país enfrenta uma crise muito grande, o desemprego ele cresce a cada dia, não é? A gente está vendo aí o desemprego crescendo numa proporção grandiosa no país, e aí você chega ao ponto de procurar o alimento para comer e não ter dentro de casa, porque você está desempregado, você está passando necessidade, você às vezes faz até coisas erradas para que você possa ter a comida, né? Eu acho que o poder público ele poderia olhar
diferenciadamente esse problema e fazer o que outras capitais fazem aqui no país, que é justamente trabalhar no sentido com a Secretaria de Ação Social para alimentar essas pessoas que não têm como conseguir o alimento, não é? A gente sabe que existe esse problema e esse problema cresce muito no nosso país, mas você pode muito bem solucionar esse problema de uma forma diferenciada se você tiver um trabalho voltado realmente para essas pessoas que hoje passam necessidade no nosso país. Eu acho que a gente tem que dar as mãos, unir o poder público, né, para que a gente possa, com a sociedade de nossa cidade, ajudar de certa forma as pessoas que realmente precisam, que estão passando necessidade na nossa cidade. Agora, cuidado com o roubo, viu? Você pode ir preso e depois complicar a sua vida. Olha, campanha Maio Amarelo deste ano reforça a importância do uso de cinto de segurança e por um motivo bastante preocupante. O mês de maio de 2016 foi escolhido para marcar o combate aos altos índices de morte causada no trânsito. Por este motivo, campanhas estão sendo realizadas com o objetivo de chamar a atenção da população quanto aos cuidados que devem ser tomados ao dirigir ou trafegar pelas ruas. No estado de Pernambuco, a falta do uso de cinto de segurança é a sexta infração mais cometida, um fato preocupante, visto que no ano de 2015, dos 3.742 acidentes automobilísticos, 23,6% dos envolvidos não usavam o cinto de segurança, o que causa um transtorno seríssimo e muito grave para que as autoridades para dar a devida manutenção, tanto no seguro obrigatório quanto nos hospitais. Fato também muito maior que ocorre com os motoqueiros que se envolvem em acidentes. É um fato lamentável que eu concordo em parte. Eu acho que vai muito da consciência de cada um. Nas cidades, por exemplo, eu acho que não deveria ser obrigatório o uso do cinto. Nas estradas, sim. Porque se é obrigado o motorista comum usar o cinto em um carro na cidade, o ônibus também deveria ser, que tem muito mais gente, anda gente em pé e é muito mais perigoso. Seria isso, Adeildo, ou não? Verdade, concordo com o seu raciocínio, embora aproveite a oportunidade e faça uma denúncia sobre o Estado. Observem vocês nas imagens que nós acompanhamos e vemos ali duas crianças sentadas com o cinto, tudo muito bem organizado. Rosimael, seus telespectadores têm que entender o seguinte: se a lei é usar o cinto, a lei tem que ser cumprida. E por que nessa região nossa aqui, principalmente no Agreste? Veja porque eu disse que vou realizar uma denúncia no seu programa Opinião. Você viajando de Caruaru até a cidade de Quipapá, o que você observa de pessoas embriagadas utilizando moto, carro, e aí já não fala nem de cinto, fala da embriaguez ao volante. Veja, esses acidentes acontecem com frequência porque não há fiscalização. Você coloca muito bem, é necessário colocar o cinto. Você disse, na cidade seria a sua opinião de não se colocar o cinto na cidade. Vamos dizer que nas BR sim, nas PEs sim. E por que não há fiscalização do Estado? Porque a imprensa, quando toma conhecimento de um acidente com vítimas fatais ou com uma vítima fatal, as coisas acontecem, a polícia toma conhecimento depois que acontece. E quando você chega para constatar essa situação em local, por exemplo, de acidente, recentemente houve um que chamou a atenção na nossa região, que foi um acidente que houve, me parece que em Sanharó, bem próximo de São Caetano, onde 8 pessoas morreram, não é, vítimas de um acidente. Veja, a fiscalização ela praticamente não existe no Estado. E aí vem a denúncia. Eu acho que está faltando mais rigorosidade, está faltando mais ação da Polícia Rodoviária Federal e da alta cúpula do Estado no que diz respeito à fiscalização. Se a lei tem que ser cumprida, ela tem que ser fiscalizada. Falta mesmo, Rosael? Falta, com certeza. A lei tem que ser cumprida e tem que ser cumprida para todos. Não é? Tem que existir realmente essa fiscalização. A gente vê que é um índice muito alto e que cresce a cada dia. Eu acho que a gente tem que tomar as providências, eu acho que os políticos eles têm que mudarem as leis, se for o caso, para que possam dar mais punição a essas pessoas que fazem essas coisas erradas e que não seguem realmente o que está determinado. Porque o cinto de segurança ele é importante, não só na cidade, mas também para as BRs também, porque a gente vai ter segurança para viajar com a família, com tudinho. Agora, a gente tem que ter mais consciência que se não se usar o cinto de segurança
você vai sofrer graves acidentes por falta de responsabilidade. Então vamos cuidar. Olha, após o intervalo, calendário das corridas gigantes estão vindo por aí. Fica ligado que a gente volta já já.